A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 5, O Último Olimpiano. Narração: Danilo Oliveira. Capítulo 20. Recebemos recompensas fabulosas. As 3 parcas levaram o corpo de Luke. Eu não via as velhas senhoras havia anos, desde que testemunhara o momento em que cortaram um fio da vida em uma barraquinha de frutas na beira da estrada, quando eu tinha 12 anos. Elas haviam me assustado naquela época, e me assustaram agora. 3 avós demoníacas levando bolsas com agulhas de tricô e novelos de lã. Uma delas olhou para mim e, embora não tenha dito nada, minha vida, literalmente, passou diante dos meus olhos. De repente, eu estava com 20 anos. Em seguida, era um homem de meia idade. Então, estava velho e enrugado. Toda a força deixou o meu corpo e vi meu próprio túmulo e uma cova aberta, um caixão sendo baixado para dentro da terra. Tudo isso aconteceu em menos de 1 segundo. "Está feito", disse ela. A parca ergueu o pedacinho de lã azul e eu soube que era o mesmo de 4 anos antes, o fio da vida que eu as vira cortar. Eu havia pensado então que se tratava da minha vida. Agora me dava conta de que era a vida de Luke. Elas haviam me mostrado a vida que teria de ser sacrificada para que tudo fosse consertado. Elas recolheram o corpo de Luke, agora envolto em uma mortalha branca e verde, e começaram a levá-lo da Sala dos Tronos. "Esperem", disse Hermes. O deus mensageiro estava vestido com seu traje clássico, túnica grega branca, sandálias e capacete. As asas de seu capacete tremulavam enquanto ele andava. As cobras George e Martha se enroscavam em torno do caduceu, murmurando: "Luke! Pobre Luke!" Pensei em May Castellan, sozinha em sua cozinha, assando biscoitos e fazendo sanduíches para um filho que jamais voltaria para casa. Hermes desenrolou o rosto de Luke e beijou sua testa. Murmurou algumas palavras em grego antigo, uma bênção final. "Adeus", sussurrou ele. Então, fez um gesto com a cabeça e permitiu que as parcas levassem o corpo de seu filho. Enquanto partiam, pensei na grande profecia. Os versos agora faziam sentido para mim. E a alma do herói, a lâmina maldita ceifará. O herói era Luke. A lâmina maldita era a faca que muito tempo atrás ele dera a Annabeth. Maldita porque Luke havia quebrado sua promessa e traído seus amigos. Uma escolha seus dias vai encerrar. Minha escolha de dar a ele a faca e acreditar, como Annabeth fizera, que ele ainda era capaz de consertar tudo. O Olimpo preservar ou o arrasar. Ao se sacrificar, ele havia salvado o Olimpo. Rachel estava certa. No fim, eu não era mesmo o herói. Luke é que era. E compreendi algo mais. Quando Luke descera ao rio Estige, ele também tivera de se concentrar em algo importante que o manteria ligado à sua vida mortal. Caso contrário, seria destruído. Eu vira Annabeth e tinha a sensação de que ele também. Ele havia visualizado a cena que Hestia me mostrara, de si mesmo nos bons e velhos tempos, com Talia e Annabeth, quando prometera a elas que seriam uma família. Ferir Annabeth na luta o havia abalado e feito com que se lembrasse daquela promessa,
e permitira a sua consciência mortal assumir novamente o comando e derrotar Cronos. Seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles, havia salvado todos nós. Ao meu lado, os joelhos de Annabeth se vergaram. Eu a segurei, mas ela gritou de dor e percebi que havia agarrado seu braço quebrado. Ah, deuses! Annabeth, me desculpe. Está tudo bem, disse ela no momento em que desmaiava em meus braços. Ela precisa de ajuda! Gritei. Deixe comigo. Apolo deu um passo à frente. Sua armadura cor de fogo era tão brilhante que era difícil olhar para ele, e seus óculos de sol combinando e seu sorriso perfeito faziam-no parecer um modelo masculino para equipamentos de guerra. Deus da medicina, a seu serviço. Ele passou a mão sobre o rosto de Annabeth e recitou um encantamento. Imediatamente, os hematomas clarearam. Os cortes e cicatrizes desapareceram. Seu braço endireitou-se e ela suspirou adormecida. Apolo sorriu. Ela estará bem em alguns minutos. Tempo suficiente para eu compor um poema sobre nossa vitória. Apolo e seus amigos salvam o Olimpo. Bom, não? Obrigado, Apolo, disse eu. Vou deixar você cuidar da poesia. As horas seguintes passaram indistintamente. Lembrei-me de minha promessa para minha mãe. Zeus nem sequer piscou quando lhe fiz meu estranho pedido. Estalou os dedos e informou-me que o topo do Empire State Building agora estava iluminado de azul. A maioria dos mortais apenas se perguntaria o que aquilo significava, mas minha mãe saberia. Eu havia sobrevivido. O Olimpo estava salvo. Os deuses puseram-se a consertar a Sala dos Tronos, o que foi surpreendentemente rápido, com 12 seres superpoderosos trabalhando. Grover e eu cuidamos dos feridos, e assim que a ponte aérea foi refeita, recebemos nossos amigos que haviam sobrevivido. Os ciclopes tinham resgatado Thalia de sob a estátua caída. Ela estava usando muletas, mas no geral estava bem. Connor e Travis Stowe haviam conseguido chegar ao fim da batalha com apenas pequenos ferimentos. Eles me juraram que não tinham saqueado muito a cidade. Disseram-me que meus pais estavam bem, embora não tivessem permissão para ir ao Monte Olimpo. A senhora O'Leary havia cavado os escombros, tirando Chiron de lá, e correra com ele para o acampamento. Os Stowe pareciam preocupados com o velho centauro, mas pelo menos ele estava vivo. Katie Gardner contou que vira Rachel Elizabeth Dare sair correndo do Empire State Building no fim da batalha. Rachel não parecia estar machucada, mas ninguém sabia para onde ela fora, o que também me preocupava. Nico D'Angelo chegou ao Olimpo e recebeu as boas-vindas de um herói, o pai vindo logo atrás dele. Apesar do fato de que Hades só deveria visitar o Olimpo no solstício de inverno, o deus dos mortos pareceu perplexo quando os parentes lhe deram tapinhas nas costas. Duvido que algum dia ele tivesse sido recebido com tanto entusiasmo. Clarice entrou marchando, ainda tremendo pelo tempo que passara no bloco de gelo, e Ares berrou. Essa é minha garota! O deus da guerra desarrumou-lhe os cabelos e lhe deu tapinhas nas costas, dizendo-lhe que era a melhor guerreira que ele já vira. O extermínio daquele Drakon, é disso que estou falando. Ela parecia desnorteada. Tudo que conseguia fazer era assentir e piscar, como se tivesse medo de que ele começasse a bater nela, mas no final acabou sorrindo. Hera e Hefesto passaram por mim, e apesar de Hefesto estar um tanto mal-humorado por eu ter pulado em seu trono, achava que eu tinha feito, no geral, um trabalho extraordinário. Hera fungou desdenhosa. Acho que agora não vou destruir você e aquela garotinha. Annabeth salvou o Olimpo, disse a ela. Ela convenceu Luke a deter Cronos. Hera fez meia volta e se afastou zangada, mas calculei que nossas vidas estavam a salvo, pelo menos por algum tempo.
A cabeça de Dioniso ainda estava envolta com ataduras. Ele me olhou de cima a baixo e disse: Bem, Percy Jackson, vejo que Pollux sobreviveu. Então, acho que você não é completamente incompetente. Tudo graças ao meu treinamento, suponho. Sim, senhor, respondi. O senhor D assentiu. E graças à minha bravura, Zeus reduziu à metade minha pena naquele acampamento miserável. Agora só me restam 50 anos, e não 100. 50 anos, é? Tentei imaginar como seria tolerar Dioniso até eu envelhecer, supondo-se que eu vivesse tanto tempo. Não fique tão entusiasmado, Jackson. Percebi que ele estava dizendo meu nome corretamente. Ainda pretendo tornar sua vida um inferno. Não pude deixar de sorrir. Naturalmente. Só para deixarmos as coisas bem claras. Ele virou-se e começou a consertar seu trono de videiras, que ficara chamuscado. Grover ficou ao meu lado. De tempos em tempos, ele irrompia em lágrimas. Tantos espíritos da natureza mortos, Percy! Tantos! Pus o braço em seu ombro e dei-lhe um lenço para assoar o nariz. Você fez um excelente trabalho, homem-bode. Nós vamos consertar tudo isso. Vamos plantar novas árvores. Vamos limpar os parques. Seus amigos reencarnarão em um mundo melhor. Ele fungou desanimado. Eu acho que sim. Mas já foi muito difícil arregimentá-los antes. Eu ainda sou um exilado. Mal pude conseguir que alguém me ouvisse falar de Pan. Será que agora vão me ouvir de novo? Eu os guiei para uma carnificina. Eles ouvirão, garanti. Porque você se preocupa com eles. Você se preocupa com o mundo selvagem mais do que qualquer um. Ele tentou sorrir. Obrigado, Percy. Espero que saiba que tenho muito orgulho de ser seu amigo. Dei-lhe um tapinha no braço. Luke tinha razão em uma coisa, homem-bode. Você é o sátiro mais corajoso que já vi. Ele corou, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, trombetas de concha soaram. O exército de Poseidon entrou marchando na sala dos tronos. Percy! Gritou Tyson e correu para mim com os braços abertos. Felizmente voltara ao seu tamanho normal, e assim, seu abraço foi como ser atropelado por um trator, não pela fazenda inteira. Você não morreu! Exclamou ele. É, concordei. Impressionante, não é? Ele bateu palmas e riu, feliz. Eu também não morri. Ei, acorrentamos Typhon. Foi muito divertido. Atrás dele, 50 outros ciclopes de armadura riram, assentiram e bateram as mãos espalmadas nas dos outros. Tyson nos liderou! Bradou um deles. Ele é corajoso! O mais corajoso dos ciclopes! Gritou o outro. Tyson corou. Não foi nada! Eu vi você! Falei. Foi incrível! Pensei que o pobre Grover fosse desmaiar por causa de seu medo mortal de ciclopes. No entanto, ele encheu-se de coragem e disse: 3 vivas para Tyson! Uhul! Rugiram os ciclopes. Por favor, não me devorem! Murmurou Grover, mas não creio que alguém o tenha ouvido. As trombetas de concha soaram novamente, os ciclopes se separaram e meu pai entrou na sala dos tronos em sua armadura de combate, o tridente reluzindo em suas mãos. Tyson! Trovejou ele. Muito bem, meu filho. E Percy? Seu rosto assumiu uma expressão grave. Ele agitou o dedo em minha direção e por um segundo temi que fosse me fulminar. Eu até o perdoo por se sentar em meu trono. Você salvou o Olimpo. Ele estendeu as mãos e me deu um abraço.
Percebi, um pouco constrangido, que nunca havia abraçado meu pai. Ele era quente, como um ser humano comum, e cheirava a água salgada e brisa do mar. Quando se afastou, sorriu carinhosamente para mim, e me senti tão bem que, admito, vieram-me lágrimas aos olhos. Acho que até aquele momento eu não me permitira perceber o quanto me sentira aterrorizado nos últimos dias. Pai... Psiu, disse ele. Nenhum herói está acima do medo, Percy. E você elevou-se acima de todos os heróis. Nem mesmo Hércules. Poseidon! Rugiu uma voz. Zeus ocupara seu trono. Do outro lado da sala, olhou ferozmente para meu pai, enquanto todos os outros deuses seguiam-no em fila e sentavam-se em seus tronos. Até Hades estava presente, sentado junto ao fogo em uma simples cadeira de pedra para convidados. Nico sentava-se de pernas cruzadas no chão, aos pés de seu pai. Então, Poseidon, resmungou Zeus, está orgulhoso demais para se juntar a nós no conselho, meu irmão? Pensei que Poseidon fosse ficar furioso, mas ele só me olhou e piscou. Ficaria honrado, senhor Zeus. Acho que milagres acontecem. Poseidon dirigiu-se à sua cadeira de pesca e o conselho olimpiano se reuniu. Enquanto Zeus falava, um longo discurso sobre a bravura dos deuses, etc., Annabeth chegou e ficou parada ao meu lado. Parecia bem para alguém que havia desmaiado poucos momentos antes. Perdi muita coisa, sussurrou ela. Ninguém está pretendendo nos matar, até agora, sussurrei de volta. É a primeira vez hoje. Dei uma risada, mas Grover me cutucou, pois Hera estava nos lançando um olhar maléfico. Quanto aos meus irmãos, estamos agradecidos, disse Zeus. Ele pigarreou como se fosse difícil falar aquelas palavras. Agradecidos pela ajuda de Hades. O Senhor dos Mortos assentiu. Tinha uma expressão presunçosa no rosto, mas acho que conquistara esse direito. Ele deu tapinhas no ombro do filho e Nico pareceu mais feliz do que eu jamais o vira. E, naturalmente, prosseguiu Zeus, embora tivesse a expressão de alguém cujas calças estivessem pegando fogo. Devemos... agradecer a Poseidon. Desculpe, irmão, disse Poseidon. Eu não ouvi. Devemos agradecer a Poseidon, rosnou Zeus. Sem ele, teria sido difícil. Difícil? Perguntou Poseidon inocentemente. Impossível, disse Zeus. Impossível derrotar Tífon. Os deuses murmuraram em concordância e bateram suas armas em aprovação. O que nos deixa agora, continuou Zeus, apenas a questão de agradecer aos nossos jovens heróis semideuses que tão bem defenderam o Olimpo, mesmo que haja alguns amassados em meu trono. Ele chamou Thalia à frente primeiro, pois ela era sua filha, e lhe prometeu ajuda no preenchimento das fileiras de caçadoras. Ártemis sorriu. Você se saiu muito bem, minha tenente. Deixou-me orgulhosa, e todas as caçadoras que pereceram a meu serviço jamais serão esquecidas. Elas vão alcançar o Elísio, tenho certeza. Ela olhou para Hades, que deu de ombros. Provavelmente. Ártemis olhou-o ferozmente por mais alguns instantes. Ok, grunhiu Hades. Vou acelerar seu processo de requerimento. Thalia estava radiante de orgulho.
Obrigada, minha senhora. Ela curvou-se para os deuses, inclusive Hades, e então seguiu mancando para postar-se ao lado de Ártemis. Tyson, filho de Poseidon, chamou Zeus. Tyson parecia nervoso, mas foi colocar-se no meio do conselho e Zeus grunhiu. Parece que ele não perde muitas refeições, não é? Murmurou o deus. Tyson, por sua bravura na guerra e por liderar os Ciclopes, você será nomeado general dos exércitos do Olimpo. Daqui por diante, vai liderar seus companheiros na guerra sempre que for requisitado pelos deuses. E poderá ter um novo... que tipo de arma você gostaria de ter? Uma espada? Um machado? Um bastão, disse Tyson, mostrando seu porrete quebrado. Muito bem, disse Zeus. Nós lhe concederemos um novo... bastão. O melhor bastão que puder ser encontrado. Viva! Gritou Tyson, e todos os ciclopes aplaudiram e deram-lhe tapinhas nas costas quando ele voltou para junto deles. Grover Underwood, dos Sátiros! Chamou Dioniso. Grover avançou nervoso. Pare de comer sua camisa! Ralhou Dioniso. Pode acreditar, não vou fulminá-lo. Pela bravura, sacrifício, blá, blá, blá. E como infelizmente temos uma vaga, os deuses consideraram apropriado nomeá-lo membro do Conselho dos Anciãos de Casco Fendido. Grover desmaiou na mesma hora. Maravilha! Suspirou Dioniso enquanto várias náiades aproximavam-se para socorrer Grover. Bem, quando ele acordar, alguém diga a ele que não será mais um exilado e que todos os sátiros, náiades e outros espíritos da natureza, daqui para a frente, vão tratá-lo como um senhor do mundo selvagem, com todos os direitos, privilégios, honras, blá, blá, blá. Agora, por favor, arrastem-no daqui antes que ele acorde e comece a se deleitar com torpezas. Comida! Baliu Grover enquanto os espíritos da natureza o carregavam. Calculei que ele ficaria bem. Acordaria como um senhor do mundo selvagem e com um bando de lindas náiades cuidando dele. A vida podia ser pior. Atena chamou. Annabeth Chase, minha filha. Annabeth apertou meu braço, então avançou e ajoelhou-se aos pés de sua mãe. Atena sorriu. Você, minha filha, superou todas as expectativas. Usou sua inteligência, sua força e sua coragem para defender esta cidade e nosso centro de poder. Sabemos que o Olimpo está... bem, arruinado. O Senhor Titã causou muitos danos que terão de ser reparados. Poderíamos reconstruir tudo com mágica, é claro, e deixar como era antes, mas os deuses acham que a cidade pode ser melhorada. Vamos aproveitar a oportunidade, e você, minha filha, projetará essas melhorias. Annabeth ergueu os olhos atônita. Minha senhora? Atena sorriu, divertindo-se. Você é uma arquiteta, não é? Estudou as técnicas do próprio Dédalo. Quem melhor para redesenhar o Olimpo e torná-lo um monumento que durará mais um éon? Quer dizer que posso projetar o que quiser? O que seu coração mandar, disse a deusa. Construa para nós uma cidade que perdurará por muitos anos. Desde que tenha muitas estátuas minhas, acrescentou Apolo. E minhas, concordou Afrodite. Ei, e minhas também, disse Ares. Estátuas grandes, com espadas imensas, cruéis e...
Está bem, interrompeu Atena. Ela já entendeu. Levante-se, minha filha, arquiteta oficial do Olimpo. Annabeth ergueu-se em transe e voltou na minha direção. Muito bem, disse a ela, sorrindo. Pela primeira vez, ela estava sem palavras. Eu vou ter de começar a planejar papel de rascunho e, lápis... Percy Jackson, anunciou Poseidon. Meu nome ecoou pela sala. Todas as conversas cessaram. A sala ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo no braseiro. Os olhos de todos estavam em mim. Todos os deuses, semideuses, ciclopes e espíritos. Caminhei até o centro da sala dos tronos. Héstia sorriu para mim, tranquilizadora. Tinha a forma de uma menina agora, e parecia contente por estar sentada diante do fogo novamente. Seu sorriso me deu coragem para continuar andando. Primeiro curvei-me diante de Zeus. Então me ajoelhei aos pés de meu pai. Levante-se, meu filho, disse Poseidon. Pus-me de pé, inquieto. Um grande herói deve ser recompensado, afirmou Poseidon. Existe alguém aqui capaz de negar que este meu filho seja merecedor? Esperei que alguém se pronunciasse. Os deuses nunca concordavam em relação a nada, e muitos deles ainda não gostavam de mim. Mas nenhum deles protestou. O conselho concorda, anunciou Zeus. Percy Jackson, você pode escolher um presente dos deuses. Hesitei. Qualquer coisa? Zeus assentiu soturnamente. Sei o que você vai pedir. O maior presente de todos. Sim, se é o que você quer, será seu. Os deuses não conferem esse presente a um herói mortal há muitos séculos, mas, Perseu Jackson, se você assim deseja, será feito Deus, imortal, eterno. Servirá como tenente de seu pai para todo o sempre. Eu o fitei perplexo. Um deus? Zeus revirou os olhos. Um deus obtuso, ao que parece. Sim. Por consenso de todo o conselho, posso torná-lo imortal. Então, vou ter de aturá-lo para sempre. Refletiu Ares. Isso significa que posso esmagá-lo, transformá-lo em polpa. Quantas vezes eu quiser. E ele vai sempre voltar para que eu faça de novo. Gosto dessa ideia. Eu também aprovo, disse Atena, embora estivesse olhando para Annabeth. Olhei para trás. Annabeth tentava não me olhar nos olhos. Seu rosto estava pálido. Lembrei-me de 2 anos atrás, quando pensei que ela fosse fazer os votos a Ártemis e se tornar uma caçadora. Eu ficara à beira de um ataque de pânico, pensando que a perderia. Agora, ela parecia estar sentindo o mesmo. Pensei nas 3 parcas e em como vir a minha vida passar em um flash. Eu podia evitar tudo aquilo. Não envelheceria, não morreria, meu corpo não desceria ao túmulo. Poderia ser um adolescente para sempre, no auge de minha condição física, poderoso e imortal, servindo ao meu pai. Teria poder e vida eterna. Quem recusaria isso? Então, olhei outra vez para Annabeth. Pensei em meus amigos do acampamento, Charles Beckendorf, Michael Yu, Silena Beauregard e tantos outros que agora estavam mortos. Pensei em Ethan Nakamura e em Luke. E soube o que fazer. Não, falei. O conselho ficou em silêncio. Os deuses se entreolharam, de testa franzida, como se tivessem ouvido mal. Não?
perguntou Zeus. Você está recusando o nosso generoso presente? Havia uma entonação perigosa em sua voz, algo como uma tempestade prestes a desabar. Sinto-me honrado e tudo mais, disse eu. Não me entendam mal, é só que ainda tenho muito para viver. Detestaria já chegar ao auge em meu segundo ano da escola. Os deuses me fuzilavam com os olhos, mas Enabeth cobria a boca com as mãos. Seus olhos brilhavam, e isso compensava tudo. Mas eu quero sim um presente, disse eu. Vocês prometem conceder meu desejo? Zeus pensou um pouco. Se estiver ao alcance de nossos poderes... Está, disse eu, e nem é difícil, mas preciso que jurem pelo rio Estige. O quê? Gritou Dioniso. Não confia em nós? Alguém uma vez me disse, repliquei olhando para Hades, que sempre se deve obter um juramento solene. Hades deu de ombros. Culpado, admitiu. Muito bem, grunhiu Zeus. Em nome do conselho, juramos pelo rio Estige conceder-lhe seu pedido razoável, desde que esteja em nosso poder. Os outros deuses murmuraram seu consentimento. Um trovão ribombou, sacudindo a sala dos tronos. O acordo estava fechado. A partir de agora, quero que vocês reconheçam devidamente os filhos dos deuses, anunciei. Todos os filhos de todos os deuses. Os olimpianos se mexeram, desconfortáveis. Percy, o que exatamente você quer dizer com isso? Perguntou meu pai. Cronos não teria se erguido se não fosse por um bocado de semideuses que se sentiam abandonados pelos pais, disse eu. Eles sentiam raiva, ressentimento e carência de afeto, e tinham bons motivos para isso. As narinas reais de Zeus tremeram. Você ousa acusar... Basta de filhos não reconhecidos, continuei. Quero que vocês prometam reconhecer seus filhos, todos os seus filhos semideuses, quando fizerem 13 anos. Eles não ficarão largados no mundo por sua própria conta, à mercê de monstros. Quero que sejam reconhecidos e levados para o acampamento para que possam receber o treinamento adequado e sobreviver. Agora, espere um instante, disse Apolo, mas eu estava no embalo. E os deuses menores? Prossegui. Nêmesis, Hécate, Morfeu, Jano, Hebe, todos merecem anistia e um lugar no acampamento meio-sangue. Seus filhos não devem ser ignorados. Calipso e os outros parentes pacíficos dos titãs também devem ser perdoados. E Hades... Você está me chamando de Deus menor? Berrou Hades. Não, meu senhor. Apressei-me em dizer. Mas seus filhos não devem ser excluídos. Eles devem ter um chalé no acampamento. Nico provou isso. Nenhum semideus não reconhecido será jogado no chalé de Hermes, perguntando-se quem é seu pai ou sua mãe. Haverá chalés para todos os deuses, e nada mais de pacto entre os três grandes. Afinal, isso não funcionou. Vocês precisam parar de tentar se livrar de semideuses poderosos. Em vez disso, vamos treiná-los e aceitá-los. Todos os filhos dos deuses serão bem-vindos e tratados com respeito. Este é o meu desejo. Zeus sorriu com desdém. Isso é tudo? Percy, você está pedindo muito. Está abusando, disse Poseidon. Confio em seu juramento, disse eu, no de todos vocês. Recebi muitos olhares duros. Estranhamente, foi Atena quem se pronunciou. O garoto está certo. Fomos imprudentes ao ignorar nossos filhos. Esta se mostrou uma fraqueza estratégica nessa guerra
e quase causou nossa destruição. Percy Jackson, tenho minhas dúvidas em relação a você, mas talvez... Ela olhou para Annabeth e então falou como se as palavras tivessem um sabor azedo. Talvez eu esteja enganada. Proponho que aceitemos o plano do garoto. Disse Zeus. Receber ordens de uma simples criança? Mas suponho... Todos a favor? Disse Hermes. Todos os deuses ergueram as mãos. Obrigado, agradeci. Fiz meia volta, mas antes que me afastasse, Poseidon chamou. Guarda de honra! Imediatamente, os ciclopes adiantaram-se e formaram 2 fileiras que iam dos tronos até a porta, um corredor para que eu percorresse, e ficaram em posição de sentido. Todos saúdem Perseu Jackson! Disse Tyson. Herói do Olimpo e meu irmão mais velho. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.